Posso fazer? Pode fazer, Graça, por gentileza. Tá. Então vamos nos preparando, abrindo nosso pensamento, nosso coração, para mais uma vez buscarmos o conhecimento através do nosso grupo de estudos, agradecendo a Ana por todo o seu esforço em nos trazer esses conhecimentos, né? As discussões a respeito da doutrina espírita e de Kardec e do início dessa doutrina que tanto tem feito por cada um de nós e pelas sociedades, né? Através da transformação que ela com certeza produz nas pessoas, né? Que conhecem e compreendem o seu ensinamento. Que Deus então abençoe a cada um de nós, nos ilumine, para que possamos aproveitar nessa noite tudo de bom que ela vai nos trazer. Que Deus nos abençoe então a todos, abençoe a Ana, e graças a Deus por estarmos aqui. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, vou pedir para vocês desligarem o áudio, tá? Para mudar a microfonia, por gentileza, para a gente conseguir ter um estudo tranquilo. Mas assim que quiser falar, só levantar a mão, abrir o áudio sem nenhum problema. Pessoal, hoje o nosso estudo tá, é um pouquinho diferente dos demais, né? Praticamente não, já terminamos os capítulos que Allan Kardec reserva, né? Os capítulos de conteúdo mesmo do livro dos médiuns, né? E agora vamos, só que como, né? Falamos na semana passada, nosso combinado desde o início, praticamente há 2 anos atrás, era estudarmos todas as obras de Kardec, né? De orelha a orelha, é o que nós vamos fazer. Ele coloca, né, para nós, aqui nessa edição, um pouco, né, vai fazer a gente refletir um pouco sobre a história de como é que veio, né, o primeiro centro espírita do mundo, ou como Allan Kardec chama de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele coloca ali no penúltimo capítulo o seu regulamento. Ou seja, ele criou uma sede, criada pelo Allan Kardec, né, em 1º de abril de 58, e como todo grupo, né, como toda sede, ela precisa do seu conjunto de normas. Então, Allan Kardec criou, né, nós temos aqui o primeiro modelo, né, de regras e falando ali de quais os objetivos e quais seriam, como que os trabalhos desse primeiro centro espírita do mundo iria se encaminhar, tá? Nós estamos em 58, só falar um pouquinho da história, né, de como que foi feito. A primeira obra, né, do Kardec, que é o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, veio também em abril de 57. Então, um pouquinho tempo depois, o Allan Kardec coloca já, né, então tem a primeira obra, depois ele começa o quê? As revistas espíritas. E logo depois ele vai criar, né, realmente com sede própria, esse primeiro centro espírita do mundo. Como que eram feitos antes, né? Vale lembrar que os fenômenos espíritas sempre aconteceram, mas os estudos do Allan Kardec, né? Quando é que começaram? Vocês lembram a data? Qual foi a data que o Allan Kardec começou a estudar os primeiros fenômenos espíritas que a história nos coloca ali com as mesas girantes? Vocês lembram desse detalhe? Foi 48, Ana? Ou foi antes? Quem chuta outra data? A primeira vez que o Allan Kardec foi ver a mesa girante. Vamos lembrar daquela data ainda no salão. 54. Já ia falar 53, mas 54. Isso, Allan Kardec tem contato pela primeira vez com as mesas girantes em 54. Só que antes dele, obviamente ele não sabia disso, porque ele não estava nem sabendo com que ele lidar com esse fenômeno inteligente. Ele já tinha estudos mediúnicos, só que era fora do mundo de Allan Kardec, né? Aliás, o Allan Kardec nem tinha nascido. Aí nós estamos falando de quem? Do
professor Rivaio. Então, ele, em 54, ele tem o primeiro contato com as mesas, ou seja, com o fenômeno mediúnico. Depois, logo, né, um pouquinho tempo depois, se a gente for ver, em 57 já é lançado a primeira obra. Logo depois, ele começa a ditar os primeiros artigos da Revista Espírita. Enquanto isso, né, ele tinha os grupos de médiums, né, aparentemente, assim, contava com uns 10, 15 médiums. Depois, esse número, praticamente, ele cresceu tanto, que o Allan Kardec começou a ter equipes de médiums, inclusive em outros países. E até então, onde que era, antes dessa sede, aonde que era o encontro desses médiums, ou seja, onde eles faziam as evocações, onde eles faziam os estudos, as análises, né, de todo o conteúdo mediúnico, era na própria casa de Allan Kardec. Só que na casa do Allan Kardec, para quem viu o documentário que eu compartilhei ali, que também fala disso, era um apartamento muito pequeno. Então, era um apartamento onde cabia ali 15 a 20 pessoas no máximo, e enchiam, né? Porque além da equipe de médiums, ia aquelas pessoas que também iam para conhecer, ou seja, os primeiros adeptos, né, que estavam ali, frequentando ali como se fosse um centro espírita. Eles queriam estudar, eles queriam conhecer o fenômeno. Só que a casa do Allan Kardec não tinha mais cadeira, não comportava mais tantas pessoas assim. Foi por isso que eles sentiram a necessidade de montar uma sede. Só que para montar essa sede, né, como qualquer, né, se a gente for montar hoje, criamos um grupo aqui, vamos montar um centro espírita, a gente precisa se adequar tanto às normas que a federação, por exemplo, nos impõe, e as normas que o próprio município coloca, né? Precisa alugar um imóvel, né? Precisa de uma autorização. Na época, né? O Allan Kardec, nós estamos falando, a gente não está falando de uma democracia onde tinha liberdade, né, que qualquer um podia abrir uma sede e ter, né, e fazer o que quer. Nós não tínhamos isso. Então, Allan Kardec teve que pedir uma autorização para realmente criar uma sede espírita. Né? Então, isso teve que passar por uma análise até que ele conseguiu, o grupo ali espírita de Kardec conseguiu, e eles fundaram, né, em 1º de abril de 58, pouquinho depois, essa primeira sede espírita. E nasce daí, como toda sede, né, nasce daí né, o motivo, né, ou seja, por que vamos criar um conjunto de normas que vai fazer o quê? Que vai orientar aqueles trabalhos, que é o que eu compartilhei com vocês ali, né, no grupo, aquele PDF, praticamente eu só coloquei ali as ideias principais, né, para a gente não fazer o nosso estudo aqui, a gente lendo artigo por artigo, né, só para a gente pegar a alma ali da lei, para ver exatamente quais foram os objetivos que o Allan Kardec queria, né, para aquele primeiro, né, nascia ali o primeiro, não só o primeiro centro espírita, né, mas o primeiro modelo de casa espírita, que é o que ele queria, né, que isso servisse como modelo. Não foi à toa que ele colocou no próprio livro dos médios o quê? O regimento, para servir para nós como um modelo. Quando Allan Kardec coloca, né, ele inicia lá em 58, ele inicia com a sede própria, né, e isso é divulgado, né, e a gente vale lembrar que que os artigos de Kardec não tinham velocidade como a gente tem hoje, mas elas iam por cartas, elas iam por livros, e isso se espalhava primeiro pela Europa, para depois, né, vir para cá, para a América e tal. Então, outros grupos espíritas, porque muito antes de Allan Kardec já tinha grupos espíritas, porém não com o mesmo método e com o que Allan Kardec criou para nós. Tá? Então, a gente não pode dizer que eram grupos que tratavam de fenômenos, né, os mesmos tipos de fenômenos de objeto de estudo do Kardec, mas não posso falar que eram grupos espíritas. Vale lembrar que espiritismo é uma palavra realmente cunhada, realmente feita por quem? Por o próprio Allan Kardec. Então, nós tínhamos grupos
mediúnicos que não trabalhavam com o mesmo método de pesquisa e não tinham nem como fazer isso, né? Porque o Kardec foi o primeiro a trabalhar isso de uma forma científica, a nos trazer um método científico de como lidar com esses fenômenos mediúnicos. Mas já tinham grupos de pessoas que se reuniam também em casa e que chamavam ali ou de grupo de estudo, né? O próprio Allan Kardec, antes da palavra, antes de criar essa sede, ele chamava, né, aqueles estudos e as comunicações que ele fazia na sala dele, na casa dele, de círculo mediúnico. Ou seja, era realmente um ciclo de pessoas que iam lá para estudar e também para poder aprender com os médiuns e o processo de evocação ali que estava sendo colocado. E tinham pelo resto da Europa, na América também, já tinham grupos assim. Não é à toa que depois ele recebeu uma carta, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que de um grupo espírita, vamos colocar assim, espanhóis, mandaram uma carta para o Allan Kardec falando assim, olha, você diz que criou o primeiro centro espírita do mundo, mas nós daqui desde 53 já temos um mesmo grupo de estudo. Porém, né, não tem o mesmo peso histórico, né? O Allan Kardec, com toda a humildade que ele tinha, ele divulga essa carta, né? Tanto que está aqui na Revista Espírita de 68. Ele coloca na própria Revista Espírita e coloca, olha, recebi essa carta de um grupo espírita espanhol falando que eles tinham que levar o título de primeiro centro espírita do mundo. Só que não tinha o mesmo peso, né? O Allan Kardec ele não ficou só como um grupo de estudo de médios que estava ali evocando, né? Ele criou realmente um método de estudo, uma doutrina sistematizada, ele realmente trouxe esse aspecto filosófico e científico para esse estudo mediúnico. Os outros grupos eram grupos que se reuniam, o fenômeno acontecia, tanto de efeitos inteligentes, efeitos físicos, porém não era dotado do mesmo método de trabalho que Allan Kardec trouxe para nós no Livro dos Médiuns. Então, por isso que o peso histórico ainda é dado ao Allan Kardec como aquele que não só codificou o espiritismo, mas como aquele que criou o primeiro centro espírita do mundo. Então, qual foi o primeiro centro espírita do mundo? Vamos dizer que foi o centro realmente criado pelo Allan Kardec em 58, que ele chamava de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porém, ele coloca, né, lembrando que o Allan Kardec recebeu milhares de cartas, ele coloca para nós, né, falando, olha, recebi de um grupo de espanhóis que está dizendo que desde 53 já se considerava um grupo de estudos de médiuns, estudos de fenômenos mediúnicos, porém, como eu falei, não com esse mesmo peso histórico. Eu vou colocar aqui para gente, rapidamente. Deu para entender, pessoal, por que o Allan Kardec criou, né? Ele saiu da sala dele por uma questão física mesmo. Foi uma necessidade física, tá? E não tinha espaço na casa dele e o espiritismo estava crescendo, estava vindo cada vez mais adeptos, ele não tinha como comportar na casa dele. Aí a casa dele era um apartamento muito pequeno, foi por isso que veio a necessidade de se criar a primeira sede espírita mesmo, com sala própria, com aluguel, e com esse conjunto de normas que nós vamos já falar um pouquinho. Vou colocar aqui para nós um outro vídeo, tá? Só de uns 7 minutos, mais ou menos, que vai resumir, né, e mostrar algumas imagens de tudo isso que a gente está conversando agora. Deixa eu colocar aqui a apresentação, pelo YouTube. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu para vocês um vídeo? Okay. Vou colocar aqui o som. Próximo do maior museu do mundo, que é o Museu do Louvre, encontramos este palácio, que é o Palais Royal. O Palais Royal é um dos mais importantes edifícios históricos de Paris.
No passado, foi residência real. E hoje, o palácio abriga o Conselho de Estado, o Conselho Constitucional e o Ministério da Cultura. No centro do palácio, há um belo e grandioso jardim de quase 21 metros quadrados. Em frente ao jardim, vamos encontrar a Galeria de Orleans, onde no estabelecimento de número 13 houve um marco importante no espiritismo. Foi aqui, no Palais Royal, onde Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos aqui na Galeria de Orleans. A Galeria de Orleans, do Palais Royal, era toda coberta com uma bela e charmosa cobertura translúcida, provavelmente de vidro, como vocês podem ver nessas imagens antigas. Essas são imagens da cobertura vistas por dentro da Galeria de Orleans. Nessa mesma galeria havia diversos estabelecimentos comerciais. E no estabelecimento de número 13 havia uma livraria chamada Danty, e foi nessa livraria onde o Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez num sábado de primavera, no dia 18 de abril de 1857. Veja que na capa da primeira edição do Livro dos Espíritos, na parte inferior, aparece o nome da livraria e o endereço. Lemos Livraria Danty, Palais Royal, Galeria de Orleans, número 13. No dia do lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec ficou muito feliz ao saber que foram vendidos 50 exemplares pela manhã. Ele recebeu as jovens médiuns, seus pais e todos aqueles que participaram do Livro dos Espíritos. Segundo o médium Chico Xavier, Allan Kardec chegou a distribuir alguns exemplares do Livro dos Espíritos pelas ruas em volta do Palais Royal. Ele entregava pessoalmente àqueles que passavam em sua frente. A Galeria de Orleans foi desfeita em 1935. Hoje ela se encontra ao ar livre, pois retiraram a sua cobertura. Sobraram apenas as suas colunas laterais. Os estabelecimentos comerciais ficavam no vão de cada coluna dessas. A livraria Danty ficava localizada em uma delas. Podemos notar que existem atualmente essas duas fontes de água com esferas metálicas, localizada uma no início e a outra no final da galeria. Essa foto compara uma foto antiga com uma foto recente. Reparem a ausência da cobertura e dos estabelecimentos comerciais. Sobraram apenas as colunas laterais. Após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec começou a realizar, às terças-feiras, em seu apartamento na rua des Martyrs, reuniões de estudos espíritas. As reuniões eram frequentadas por pessoas de todas as classes sociais, das mais simples a membros da realeza. Era frequentada também por pessoas famosas da sociedade, nascendo assim a Sociedade Espírita de Paris. Como o espaço não suportava mais de 20 pessoas, a Sociedade Espírita teve que ser transferida de local, e o local escolhido foi uma outra galeria do Palais Royal, chamado Galeria de Valois. O endereço fica no lado externo do palácio. Basta sair do palácio, caminhar pela estreita rua de Valois e encontrar o número 35. Eis o local onde alugaram para ser o primeiro espaço ocupado legalmente pela Sociedade Espírita de Paris. O Palais Royal era considerado um grande marco histórico da Europa, pois era um grande centro cultural e comercial. Foi por isso que Allan Kardec escolheu aqui para lançar o Livro dos Espíritos e fundar o primeiro centro espírita do mundo, que era a Sociedade Espírita de Paris. Por isso, podemos dizer que o Palais Royal foi um grande marco para os espíritas e um berço do espiritismo. A Sociedade Espírita esteve na Galeria de Valois durante um ano. Em 1859, eles mudaram para um outro local do Palais Royal,
novamente para uma outra galeria. E essa galeria se chamava Montpensier. Caminhando pela Galeria Montpensier, você irá encontrar o estabelecimento comercial de número 12, que era exatamente o local onde ocorriam as reuniões da Sociedade Espírita. O grupo passou a usar um dos salões do restaurante do Wix. Hoje, o local é ocupado por essa boutique. Aqui dentro ocorria as reuniões, discussões, orações, o aprendizado, a voz e pensamentos de Allan Kardec. Essa é uma pintura antiga da galeria. E essa é uma foto recente. Já essa foto compara a antiga com a atual. Essa é a porta dos fundos da boutique. Fica fora do palácio, numa estreita rua. Estreita rua. Neste endereço, a Sociedade Espírita esteve também por um ano e passou então para a Rua Santana. Esse aqui, pessoal, foi só um trechinho. Depois aqui pelo YouTube, a gente consegue ver esse documentário. Tem outras partes também, ver todas as partes do documentário. Deixa eu voltar aqui nos nossos slides. Vocês conseguiram ler, gente? O capítulo 30, que fala sobre esse regimento? Eu li, Ana, li uma vez só, mas li. Tá certo. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente está falando, mas eu vou trazer aqui as ideias principais. Então, esses são os nossos primeiros passos, né? Como a gente começou agora falando, o vídeo também contou para a gente, né? O espiritismo, né? Vamos colocar assim, enquanto movimento espírita tomou forma mesmo com esse primeiro centro espírita do mundo, criado pelo Allan Kardec em 58. Ela tinha, né, dois grandes objetivos, que era divulgar o espiritismo, ela poderia promover o estudo e também a pesquisa dos fenômenos mediúnicos, tá? Então, assim, não é a mesma concepção que nós temos de centro espírita aqui no Brasil, tá? Então, fica difícil a gente pensar, né? Então, não tinha essa configuração de palestra, passes, cursos, tá? Então, eram com objetivos mais modestos, vamos colocar assim, porém de extrema importância, né? Que é da onde está a nossa fonte do conhecimento, onde a gente bebe. Então, o Allan Kardec tinha o objetivo de promover o estudo espírita e também de continuar com a produção do fenômeno mediúnico e da pesquisa em torno deste. E vale lembrar também que não era qualquer pessoa, tá, que entrava lá. A própria sede, né, o próprio Allan Kardec e os seus membros, eles selecionavam as pessoas. Isso, inclusive, fica claro quando a gente lê esse próprio regimento, tá? Então, assim, não era público. Eu entro, né, e sento ali. Não. Então, assim, quem é você? Né? Então, todo mundo que ali estava e participava, até mesmo como visitante, era escolhido. Então, tinha que ter uma conduta moral também, por isso eu coloquei ali pessoas sérias, isentas de preconceitos, né? Tinha que estar realmente, não pode ser pessoa somente curiosa com o fenômeno, assim como tinha as pessoas que iam lá ver as mesas girantes, não. Aqui tem que ser pessoas que querem conhecer e estudar de forma científica e filosófica aqueles fenômenos. E isso fica claro, isso é norma, inclusive, ali
como ele colocou. Só que é livre de preconceito, ou seja, qualquer pessoa, né, como o próprio vídeo colocou aqui para nós, pessoas né, de alta classe, como qualquer um, tá? Qualquer um que tenha um interesse, que seja sério, que seja isento de preconceitos e realmente esteja lá além de sanar uma curiosidade, poderia entrar na sede, no mínimo, como visitante. Ela foi fundada, né, como a gente colocou ali, após um ano do lançamento do Livro dos Espíritos, ou seja, então o Allan Kardec estava trabalhando ativamente, né, e veio com esse objetivo de, como a gente colocou ali, de ter uma sede maior, de abraçar mais pessoas, além daquelas que cabiam na sala do apartamento de Allan Kardec, e assim consolidar o Espiritismo, né. O Allan Kardec se tornou o primeiro presidente. E lá, tá, não era como nós temos hoje na nossa casa espírita, que troca os presidentes a cada 2 anos, não. Ele ficou como presidente até o seu desencarne. É lógico que tinha outros pares, outras pessoas que exerciam funções tão importantes tanto quanto, mas eram funções fixas, justamente porque era justamente para não perder, né, aquela harmonia do trabalho. Vale lembrar que quando a gente, por exemplo, muda uma gestão para outra, sempre sentimos mudanças, né? Então, justamente porque era um grupo pequeno, e era um grupo que estava todo mundo ali muito unido e harmônico, as funções normalmente eram fixas. Então, Allan Kardec se tornou, né, o presidente, e foi assim até a sua morte. E eles tinham, né, como o próprio Allan Kardec, né, esse perfil dele, né, então, assim, era muito rígido, era muito disciplinado, até mesmo o estudo, os médiuns eram muito selecionados, não era qualquer médiuns, né, só o fato de você ser médium, só o fato de sermos médios, já poderíamos compor ali a mesa mediúnica desse primeiro centro espírita, né? Até os médios eram, e como eles trabalhavam, tudo isso a gente vai encontrar nessa norma que nós estamos estudando, tá? Apesar, né, o Allan Kardec fundou, né, e depois, né, já vamos ter isso na própria Viagem Espíritas, o Allan Kardec, ele ajudou, tendo essa primeira sede como modelo, vai lembrar que ele visitou e ele ajudou outros centros espíritas também a se criarem e a imitarem o modelo dele. Porém, eles não tinham, né, como, por exemplo, como a gente deve, a FEB, por exemplo, e a FEP, né, a gente tem um vínculo, né, com elas. Aqui não tinha esse pensamento, cada sede era uma sede própria e independente, tá? Autônomo. Então, Allan Kardec ia apenas para poder auxiliar, para poder instruir esses outros centros espíritas que estavam se criando, principalmente na Europa, tá? Então, eles não tinham uma dependência uma com a outra. Então, Allan Kardec tinha dele, outros espíritas, outros adeptos que já tinham um certo estudo, uma certa competência, também, né, o Allan Kardec os visitava, trocavam cartas, né, trocavam ideias, porém, cada centro espírita era independente um do outro, tá? Apesar, lógico, né, de trocarem, como eu falei, como eles trocavam as cartas, um ajudava o outro, mas eram sedes independentes. Essa questão aqui, pessoal, tudo parte histórica, tá? Deixa eu ver mais o que a gente pode colocar aqui. Quais eram os objetivos, né, e a finalidade desse primeiro centro espírita do mundo? Como colocamos, o estudo e a pesquisa, né, sobre todos os fenômenos espíritas, sobre o espiritismo, não só no seu aspecto filosófico, científico, mas também no seu aspecto filosófico, ético também, tá? Nós não tínhamos ainda, como nós temos hoje no Brasil, essa presença da religiosidade, tá? Nós, apesar do próprio espiritismo apresentar
esse aspecto, nós não tínhamos como vivência, como objetivo, a gente pode ver até pela norma, quem leu, né? Ele não vai falar em consolo, em trabalhos, vamos colocar assim, que a gente, trabalho de caridade, por exemplo, como alguns centros espíritas fazem, essa concepção, tá? Ela cresceu historicamente mais no nosso país. Aí vamos dar os créditos todos, todo não, né, mas um grande crédito ao Bezerra de Menezes, por exemplo, que desenhou melhor essa parte do movimento espírita. Mas até então era muito ligado ao estudo e a pesquisa do espiritismo. Análise, né, e a vivência de todos os fenômenos mediúnicos. Não tem centro espírita se eu não tiver um estudo e a produção de fenômenos mediúnicos, não tem porquê, né? Então esse era um dos principais focos que esse centro espírita tinha, do Kardec, em viver, né, e ter quanto mais ali na sua equipe os médiuns aptos, né, a produzir tanto efeitos físicos quanto efeitos inteligentes. Então, lembrando que Allan Kardec, apesar, né, que depois ele mesmo coloca, né, que os efeitos inteligentes são aqueles que produzem, vamos colocar assim, que seja mais interessante, mas a pesquisa na área, vale lembrar que até aqueles que vieram pós Allan Kardec também trabalhou muito com os fenômenos físicos, né? Essa é uma ideia que nós temos, foi só importante na época de Kardec, né? O próprio Allan Kardec fala que um grupo mediúnico tem que casar com os dois, tanto fenômenos físicos quanto fenômenos inteligentes. Nós que criamos, né, vamos colocar assim, na minha opinião, essa falácia, que a gente não pode mais produzir, ou que os fenômenos físicos eram só interessantes na época de Allan Kardec. Não, ele trabalhava com os dois e deveríamos ainda estar com esse mesmo modelo mediúnico. Porém, né, então, vamos colocar aqui que esse era um dos grandes focos e objetivos, era a produção de fenômenos mediúnicos e de análise de estudo. Né, porque eu produzir só por eu ter méritos, só para ter méritos, não vale a pena se eu não tiver essa análise. E depois, né, um centro de estudo que pudesse também me fazer aplicar todos os ensinamentos espíritas, onde eu ajudava a divulgar os princípios e principalmente a vivenciá-los, né, tanto aqui na moral, né, não é à toa que o Allan Kardec selecionava até as pessoas que entrariam nesse centro espírita, entre aspas, fechado, né, porque não era qualquer um que podia entrar, ele também analisava o aspecto moral daquela pessoa, né, que pudesse ou que estivesse apto a querer abrir para esse princípio, né. Então ele não era totalmente as portas abertas, entrava lá e sentava. Outro objetivo, né, a divulgação, né, que hoje nós temos também a divulgação, né, de todas as obras. Vale lembrar, né, que quando nós temos uma sede, o Allan Kardec criou ali a sede, ele divulgou, né, você viu que ele não colocou em qualquer espaço, não foi em qualquer escritório que foi colocado ali, né, tinha um grande fluxo de pessoas que ali passavam, então chamava atenção, isso trazia mais adeptos, né, pessoas, né, ou seja, o objetivo dele era que as pessoas mais conhecessem as obras espíritas. E também né, o Allan Kardec precisava criar novos espíritas, novos médios, então era também, a sede tinha esse objetivo de incentivar, né, e de preparar, inclusive, novos médios para aquele trabalho. Não só novos médios, mas novos espíritas, né, vamos colocar assim, e grandes pessoas que entendiam, né, ou seja, ali iam lá para se preparar, mais ou menos como os cursos na casa espírita que nós temos hoje, um grupo de estudo como o nosso aqui, tá? Então eles também tinham esses grupos de estudos, além dos grupos de médios, dos grupos mediúnicos, para poder estudar e formar novos trabalhadores, ou novos adeptos, como Allan Kardec gostava de colocar, tá? Também, né, não visava lucros, não era uma instituição, não era uma empresa, né, quero dizer, ele não tinha lucros, apenas, como ele colocou ali, buscava a divulgação,
né, e o estudo da doutrina espírita de forma independente e científica, tá? Agora, isso não quer dizer que os seus membros não pagavam. Assim como na casa espírita, nós que somos sócios, também pagamos, também temos uma cota, também temos essa consciência que temos um espaço físico, que temos funcionários, que temos gastos, a gente vai contribuir com aquilo que a gente consegue, logicamente. O Allan Kardec também exigia, assim, daqueles que eram ali filiados a esse centro espírita. Também as obras eram vendidas, isso também trazia dinheiro para a sede, assim como as obras são vendidas e a federação também, a editora da federação que recebe esse dinheiro, a própria revista espírita também o Allan Kardec pagava, né? Hoje nós temos a internet que a gente baixa os livros, né? Qualquer revista espírita a gente consegue ter acesso agora de forma imediata, mas os artigos também o Allan Kardec cobrava, não era de acesso livre, não. E todo esse dinheiro era colocado, né, tanto para ele realizar as viagens espíritas, quanto para poder ajudar na sede. Alguma questão até agora, pessoal? Uma pergunta? Complemento? A gente está fazendo um resumo, a história é muito maior, né? Vamos fazer um resumo bem grande aqui. Coloquei algumas perguntas, pode falar, Graça. Já abri meu microfone aqui. Ana, é assim, a gente vê o Evangelho foi o terceiro livro, né, publicado. Então, assim, a questão religiosa não estava ali contemplada oficialmente, vamos dizer assim, mas ele já coloca ali num dos primeiros artigos ali, a questão moral, né? Que a moral tem a ver com, vamos dizer assim, filosoficamente, com a religião. Isso, então, ela traz uma moral à religião, né? Ela traz a moral. E ele, logo depois, essa trajetória, para mim, é muito interessante, a hora que ele publica o terceiro livro. Até para refletir sobre isso aí, né? Porque como ele vê ali no diálogo com os espíritos, a questão moral é colocada porque quando o evocado ele diz da situação dele e com certeza ali com seu sofrimento e até associando às vezes o sofrimento a um comportamento, tem relação com essa questão moral. Então, isso aí, eu não sei, mas um dia eu acho que você podia produzir para a gente um estudo, sei lá, relacionando esse caminho, entendeu? Pode deixar, Graça. Inclusive, tem uma obra, né, que é uma obra já um pouco antiga, mas a Dora Encontre relançou, que é Kardec para o século XXI, onde ela tem um capítulo, ela tem vários capítulos, né, falando de quase todas as obras de Allan Kardec, essas principais obras, e ela tem um capítulo onde ela vai falar sobre o aspecto filosófico, científico e religioso, né. Ela começa falando assim, essa palavra, né, quando você for pegar ali no francês, a melhor, como a gente definiria para a nossa língua, né, seria um aspecto de religiosidade, tanto que ela fala, prefiro essa palavra do que religião, né? Sim, Só isso já muda o contexto, né? Tem gente que usa, inclusive, a palavra espiritualidade, né, também, para dizer essa questão aí. Não, eu entendo perfeitamente isso, mas porque assim, a gente percebe, é a minha percepção, estou falando. Sim. E Kardec, ele estava inserido num século, né, onde, assim, a questão da religião, ela era mesmo, assim, pela intelectualidade, desconsiderada muitas vezes, né, e, assim, tida como vamos dizer, um motivo de atraso das sociedades, né, como diz Marx, era o ópio do povo e tal. Então, assim, eu acho que, assim, até para ele marcar aquela, né, uma ciência nova, ele não queria ver, às vezes, né, com certeza, e também acho que ele não via assim,
aquela ciência que ele estava ali batalhando para mostrar todo o conteúdo científico dela, que fosse misturado com essa questão que muitas vezes era tida como misticismo, né, como crença Isso. e sei lá. Uhum. Então, assim, eu entendo isso, sabe? Eu entendo perfeitamente, mas eu só fico pensando nesse caminho, né? Que depois ele acaba publicando o Evangelho e é baseado justamente na moral de Jesus e tudo mais. Então, assim, é interessante. Eu queria pensar na cabeça dele, como é que ele estava Sim. ali pensando, Podemos. entendeu? Esse estudo, na verdade, Graça, que você falou, está programado para a segunda obra, né? Quando a gente for falar sobre o que é o Espiritismo, ele fala sobre esse aspecto religioso. Eu e o Oswaldo já estamos começando a produzir esse estudo. E usar a Dora Encontre como uma das nossas referências, onde ela vai debater exatamente isso que você está falando. E eu tenho uma percepção, Graça, assim, pelo Brasil, né? Por que aqui no Brasil ganhou muito espaço esse aspecto? Só ver quem foram os personagens, esses primeiros espíritas de grande referência, qual era a formação deles. O próprio Bezerra de Menezes, o Caibar Schutel, Edgar Armond, foram grandes espíritas, sem dúvida, mas eles tinham ainda no seu coração a tradição católica. Então, por isso que trouxe, né, por isso que muitos críticos, né, podemos ver isso, tem os dois lados, né, trouxe para, vamos colocar assim, para o berço espírita, esse peso da religião, da fé, né, e porque quando a gente fala que o Allan Kardec fez a síntese entre a fé e a ciência, nós estamos falando isso de um aspecto mais filosófico. Aqui no Brasil, a gente interpretou e juntamos o pouco daquilo que a gente fez um espiritismo, como diz os críticos, meio catolizado. Por isso que ficou muito preso e muito marcado o espiritismo aqui enquanto religião. Sim. Só que, ao mesmo tempo, as outras religiões nos excluem. Entendeu a contradição da vida, né? Não, eu entendo. Mas, assim, eu acho que precisa também ter um cuidado, né? Porque a gente fala dessa catolização, vamos dizer assim. Uhum. Católico, sei lá que palavra que eu inventei. Mas, assim, catolização. do espiritismo. Mas, assim, eu não sei, Ana, tem hora que eu fico pensando que essa necessidade muito grande de marcar essa diferença me lembra também a questão da ciência materialista, material, assim, vamos dizer assim. Agora não, né? Muito mais aberta à questão espiritual. Mas, assim, de ficar muito marcando isso aí para manter uma distância do aspecto religioso, né? E a própria ciência material, a ciência acadêmica, ela está se abrindo para a questão espiritual. Não tem nada, né, logicamente, a ver com religião propriamente dita, mas a gente tem um aspecto religioso, porque ele fala da oração e de tudo mais. Sim. Então, assim, eu acho assim, que precisa também a gente perceber, porque assim fala, o Brasil, o país mais católico do mundo, o Brasil, o país mais espírita do mundo. Alguma questão tem aqui, né? Porque não, olha a explosão da comunidade, né, protestante nessas, né, as vias pentecostais e tudo mais. Ao propósito, com certeza tem, né, Ana? Porque nada é por acaso. Exatamente. Então, assim, a gente ainda não tem a maturidade espiritual, intelectual para compreender a espiritualidade nesse aspecto alheio, né, afastado das práticas religiosas tradicionais. Com certeza. Mas e o com espiritismo certeza, ainda é uma criança, se você for ver como religião. isso mesmo, Está se construindo, né? É novinho. É novinho. Né? Mas Se comparar com isso outras... que eu fico assim, se a pessoa fica, sei lá, sapateando ali naquele negócio, eu não sei. Eu sou muito aberta, eu acho assim, eu procuro nunca ter preconceito, nenhum trabalho. É lógico que a gente tem as nossas questões, mas mesmo quando eu estava no meu curso, na UEL, falavam aí das igrejas pentecostais, falei, gente, elas todas cumprem um papel. A linguagem usada atinge pessoas que outras religiões não atingem. Então,
Nada é por Sem acaso. propósito. Uhum. Nada é por acaso. Então é só um Concordo. comentário meio longo, mas desculpa aí. Não, mas é isso mesmo. Estamos aqui para isso. Né? Mas é que historicamente, né, o Allan Kardec não levou isso, vamos colocar assim, para essa primeira sede espírita. Né? Então, assim, tinha esse aspecto, é lógico que tinha prece, é lógico que tinha a comunicação, a mediunidade, mas não é o mesmo tipo de atividades que nós temos na Casa Espírita do Brasil. Só que vale lembrar que o Espiritismo, ele atualmente, né, principalmente aqui no Brasil, ele se dividiu, né? Tem aqueles que são mais, né, que querem que volte esse mesmo modelo que Allan Kardec criou lá em 1858, né, um centro espírita apenas de estudo, de pesquisa. Outros, né, falam que realmente aqui no Brasil o espiritismo ganhou muito mais vida, no sentido, como a Graça estava falando, colocando esse aspecto mais da fé, trabalhando mais esse lado, né, independente disso, né, de uma forma geral, o movimento espírita do Brasil, ele é considerado até como modelo para o mundo. Né? Quanto Allan Kardec aqui nessa época serviu como modelo a outros centros espíritas, hoje o Brasil serve como modelo justamente por isso, né? Pela caridade, pelo amor ao próximo, a mediunidade realmente voltado à caridade. Né? Então, assim, tem aspectos bons e depende do lado, né? Que a gente está vendo. Mas voltando aqui ao nosso texto, pessoal, fiz aqui umas 10 perguntinhas só para a gente refletir a importância desse documento. Tá? O Allan Kardec colocou, né, esse regimento, esse conjunto de normas, justamente para servir de modelo a uns médiuns, né, depois que chegamos no último capítulo, ou seja, já aprendemos o que é mediunidade, já aprendemos o que é ser médium, e como lidar com todos esses fenômenos mediúnicos. Agora, como que eu vou disciplinar? Como que eu vou organizar esse grupo de estudo, esse grupo mediúnico e essa sede que vai abrigar tudo isso, né? Então, aqui, como que esse conjunto de normas, né, que o Allan Kardec colocou para nós, buscou garantir um ambiente de estudo sério e moral dentro desse centro espírita que ele colocou aqui para nós? E quais aspectos refletem, né, os princípios originais do espiritismo? Que nós temos né, lendo, né, qual o espírito da lei aqui que a gente coloca. Primeiro, né, os objetivos, né? O Allan Kardec queria, né, que essa série servisse como um estudo sério e moral, né? Por isso que ele estabeleceu as primeiras regras de conduta, tá? Que como que a gente deveria, ou seja, vamos admitir apenas pessoas sérias, apenas pessoas honestas e pessoas que não têm nenhum problema, vamos colocar assim, que a gente pode confiar. E depois ele colocou regras bem rígidas de como que ia ser colocado os trabalhos, né? Eu coloquei ali, né, o silêncio, tentei fazer o silêncio enquanto está se evocando, a disciplina, tem que ser assíduo, não pode ficar faltando, quais são as perguntas que se pode fazer, quando é que é o horário da pergunta, que horário que a gente vai fazer análise, ou seja, tudo tinha um caminho e uma disciplina a ser seguida. Né? Então, e com isso tudo, o Allan Kardec ele garantiu que se a gente seguisse, né, se esse grupo espírita seguisse essa norma, teríamos um ambiente sério, né, e moral de estudo. E lógico que a gente só teria ganhos com isso, né? E a gente ia levar, né, o nível ali de todo aquele conhecimento que estaria ali sendo colocado e compartilhado com todos. Então, tudo, né, dá para ver que tinha tudo, entrou lá dentro, já tinha uma disciplina a ser seguida. Qual é a próxima pergunta? Né? A gente vê ali também, nessa norma, que o Allan Kardec vai colocar os tipos de funções de membros, né? Ou seja, vários tipos de membros. Assim como na Casa Espírita, nós temos os sócios, nós temos os alunos, nós temos aqueles que apenas não querem ser sócios, não querem ser aluno, mas quero contribuir de uma maneira diferente, ou seja, o nosso regimento da Casa Espírita hoje, atual, ele coloca vários tipos, né, como que eu posso me filiar ao centro. Ali,
também tinha a mesma coisa, ou seja, então dentro, né, de como que essa sede de Allan Kardec ia funcionar, como que iria ser a divisão desses membros. E a gente pergunta, quando a gente faz essa divisão, né, isso é bom? Né? Por que o Allan Kardec fez essa divisão? O que ele queria com isso? E se essa divisão, né, de membros ainda é interessante a gente manter nos nossos regimentos atuais da Casa Espírita? Primeiro, né, ele precisa organizar. Então, realmente, eu preciso dividir esses membros. Quem é quem ali? Quem é o presidente? Quais são os membros? Quais são os membros mais antigos? Quem é que está conduzindo o estudo? Quem são os médiuns? Né, quem são os evocadores? Então, eu preciso de uma divisão tanto de níveis, né, de pessoas e também de funções que elas estão ocupando. Quem é que coordena? Quem é o visitante? Né? Então, depois, para quem tiver a curiosidade, né, só voltando ali na pergunta, né, o Allan Kardec coloca aqueles que são livres, né, o que seria aqueles que são livres? São aqueles que são visitantes. Eles não têm, por exemplo, uma função ali assumida. Eles passaram por uma triagem e eles podem, né, visitar um grupo de estudos ali de Kardec. Eles podiam ir lá ver uma evocação. Não por mera, não lembra, a gente falou, né? Não, ele tinha que ter um mínimo de estudo, ele tinha que ter um mínimo de conhecimento, mas ele queria aprofundar. Depois ele podia virar membro e assim por diante, né? Só que o Allan Kardec já colocava ali quem são esses livros e como que eles devem se comportar ou ser admitidos e ser admitidos em algumas, né, em alguns estudos e em algumas sessões. Então, só como exemplo. E no nosso centro atual também precisamos, né? A gente estabelece, por exemplo, atualmente na nossa casa espírita, né? Não falamos mais trabalhadores, agora a gente fala o quê? Quem sabe? Quais são os nomes que agora a gente fala lá na casa espírita? No nosso lar? Voluntário. Os voluntários, exatamente. Aí tem voluntários espíritas, que são aqueles que já passaram por todos os cursos, o departamento já admitiu, já são trabalhadores, né? E tem aqueles que são apenas voluntários, ainda não terminaram os cursos, porém sabem ajudar, querem ajudar de alguma maneira. Né? Então o centro vai e abraça esses voluntários também. Então isso, o que é isso? Eu estou fazendo uma divisão de membros e dando funções diferentes a cada um. É a mesma coisa que o Allan Kardec fez, por isso que isso se torna importante. Se eu não tiver isso, quem eu vou, por exemplo, se eu tenho um problema aqui no nosso grupo de estudo, para quem eu devo para quem eu devo procurar e conversar? Ao departamento. O departamento ele é representado por uma pessoa, né? Então, se eu não conseguir com o departamento, eu vou ao conselho, né? O conselho é um membro de pessoas ali, né, que estão ali para poder responder algumas demandas específicas. Então, assim, eu preciso de dividir as funções, justamente dividir os trabalhos e também, né, para que a gente tenha os trabalhos de uma forma que é mais organizada, que era esse o objetivo de Kardec, e assim né, a gente possa ter grupos mais harmônicos, né, porque se eu não tiver uma ordem, né, vai virar uma bagunça, né? Imagina se todo mundo quiser ser presidente, mas se todo mundo quiser ir para o conselho, né? Ou a gente funcionar sem regra nenhuma, não vai dar certo. Então, eu preciso de pessoas diferentes que vão assumir funções diferentes. Até aqui, tudo bem, pessoal? Depois, né, o Allan Kardec vai falar sobre a questão, né, a questão ética daqueles que vão assumir a função de médios, daqueles que vão guiar os estudos, que vão trabalhar, né? Lógico, né, ele vai colocar que todos aqueles que estão ali inseridos, que foram admitidos como membros, precisam ser guiados pelos princípios espíritas, e a gente consegue ler, ao ler essa normativa, né, a esse regimento, a gente consegue
ler ali, né, por mais que não está exatamente escrito, mas a gente percebe pelo espírito ali que realmente o Allan Kardec conseguiu inserir todos esses princípios espíritas em cada artigo ali estabelecido, e era o que ele queria dos seus membros, né? E como que essa abordagem, né, que é o que o Allan Kardec fez, pode ajudar para que hoje a gente tenha médiuns e adeptos mais responsáveis, né? Ou seja, que realmente sejam guiados pelos princípios espíritas. Então, o Allan Kardec primeiro coloca, né, é evidente ali que ele fala, olha, para fazer parte, né, de qualquer sede espírita, de qualquer centro espírita, eu preciso ter um compromisso com todos esses princípios espíritas. Né? Eu não posso fazer parte de algo e agir eticamente contrário a tudo aquilo. Tá certo? Então, eu preciso ter uma base ética e ser responsável por todos os trabalhos que ali vou estar atuando. Isso reflete para os dias de hoje? Com certeza. Né? Não importa a função da casa espírita que eu vou estar ali atuando, posso estar atuando como médium, como palestrante, como aqui no estudo, não importa a função, no passe, como atendente fraterno, né? Não importa. Hoje nós temos muito mais funções do que a casa espírita de Kardec, né? Ou seja, não importa a função, como aqui, né? O médium, aquele que vai evocar, né, o evocador, aquele que vai guiar que vai guiar ali a análise da produção mediúnica. Todos esses precisam, né, assumem funções diferenciadas e precisam o quê? Agir com ética. Da mesma forma, né, nós também, quando estamos atuando na casa espírita. E o nosso regimento, por exemplo, também regula em questões bem parecidas, né? Precisamos, né, ali coloca que temos que nos assumir espíritas, ter compromisso com todos os princípios espíritas, com todos os princípios éticos também que regem o nosso corpo, né, fora do centro social também. Então, assim, precisamos de pessoas que estão ali assumindo funções que elas tenham, no mínimo, né, esse compromisso ético e, principalmente, perante a função e perante todos aqueles que, as funções que nós estamos assumindo. O Allan Kardec também, então, já traz para a gente essa preocupação, né? E, principalmente, nós, enquanto espíritas, e ali os primeiros adeptos, já tinha essa preocupação, né, esse compromisso com o nosso próprio quê? Com nossa própria reforma íntima, né, ou com a nossa evolução moral. Esse é o grande compromisso que nós temos que ter, além, né, desses princípios espíritas que precisamos aqui abraçar, né. O Allan Kardec, né, a gente consegue ver ali, né, ele muito sério, muito competente também, traz algumas normas bem rígidas, né, como eu coloquei ali, quando ele fala ali sobre o silêncio, que não pode, né, que não, principalmente ali durante a sessão mediúnica, tem que ter o momento certo de fazer as perguntas, os tipos de pergunta, tudo isso ele coloca ali para nós, né? Então, de uma forma muito rígida, inclusive. E como isso, né, pode nos ajudar, né? Então, ali tem coisas ali que a gente percebe que o Allan Kardec não dá espaço nem para diálogo, não, tem que ser assim. Né? Então, isso não vamos discutir. A mesa mediúnica ela vai ser assim, vai ter um espaço para perguntas, vai ter um momento de evocação, quais são os tipos de perguntas que podem ser feitas ao espírito, por exemplo. Então, assim, tudo isso estava em normas bem rígidas, né? E como isso reflete nos dias de hoje? Hoje, por exemplo, vamos falar da nossa casa espírita, né? Nós temos um estatuto, que é uma regra geral, né? Depois do nosso estatuto, nós temos o próprio regimento interno da casa, e cada grupo tem o seu regulamento, né, que são normas bem pequenas, que gozam de alguma autonomia, porém que é específica para cada grupo. Por exemplo, cada grupo mediúnico, ali na Casa Espírita Nosso Lar, tem o seu regulamento. E o grupo tem a liberdade de estabelecer algumas normas.
Tem grupos de pessoas mais rígidas, né? Meio que a moda Allan Kardec, né? Onde vai regular tudo. Às vezes tem várias folhas, inclusive, os documentos deles. Tem grupo que é uma folha só, né? É quase que lógico. Não estou falando que são grupos que são bagunçados, não é isso. Estou falando que tem grupos que têm uns aspectos mais rígidos. Mesma coisa que o Allan Kardec coloca aqui, né? Então tem grupos que especificam tudo, que foi mais ou menos o que o Allan Kardec trouxe aqui para nós. Tá? Isso é bom porque nos dá uma segurança, né? Eu vou saber exatamente como me comportar, o que eu devo fazer, a função que eu estou atuando. Porém, né, pode travar, né, alguma pouco, ele vai limitar, às vezes isso, então, ou seja, às vezes muita, né, quando a gente coloca muita rigidez em alguma coisa, pode ser que isso trave outras também. Porém, né, a gente tem, como coloquei ali, né, é um desafio, né, a gente tem que casar, né, a disciplina que nós precisamos, não tem que fazer grupo, muito menos grupo mediúnico sem uma disciplina, e ao mesmo tempo casar com uma certa liberdade e ter um espaço para mudanças, né. Por isso que a cada 5 anos, por exemplo, é interessante cada grupo rever, né, o seu conjunto de normas e que, né, a cada 5 anos, olha quantas mudanças nós temos, a troca de pessoas, né? Então, assim, as normas elas precisam que refletir exatamente a necessidade de cada grupo. Então, por isso que é importante essa revisão, né? E isso era uma questão que o Allan Kardec, inclusive, coloca ali, né, que o regimento pode ser revisto também. Então, ao mesmo tempo, ele traz esse bom senso de uma certa liberdade que a gente pode, sim, mudar, né, de acordo com aquilo que é necessário, porém, sem perder a disciplina. Né? Então, por isso que a gente tem que ter, não é à toa, né, que ele era o bom senso encarnado, né, como as pessoas chamavam. A gente tem que ter saber lidar com essas duas, a disciplina e a liberdade ao mesmo tempo. Outro aspecto importante que a gente tem que levar em conta, ele vai trazer normas, né, que vão falar sobre a sessão mediúnica, né, como é que deve ser essa sessão, quem é que pode estar lá, será que eu posso ter convidados? Será que eu não posso ter convidado? É grupo fechado? Eu posso fazer um grupo aberto? Né, como é que tem que ser essa dinâmica? E como que isso reflete nos dias de hoje, né? Como que hoje eu consigo ter um grupo mediúnico, tanto mediúnico ou de estudo de uma forma séria? Será que a gente pode permitir convidados? Como é que acontece isso? Né? O Allan Kardec vai colocar que aberto, nada deve ser. Nem grupo de estudo e nem muito menos um grupo mediúnico. Porém, podemos sim abrir espaço para ouvintes, né, os visitantes, os livres ali, né? Então, assim, podem abrir espaço, só que esses precisam passar por uma triagem, eles têm que ter um mínimo de conhecimento de onde estão, o que vão fazer e como vão se comportar ali. Eu não posso pegar qualquer leigo, por exemplo, botar no grupo mediúnico, né? O Allan Kardec pensar, botar ali para poder ver uma evocação. Ele já traz para nós lá no capítulo 3, né, sobre o método da mesma obra, o Livro dos Médiuns, falando que isso vai até prejudicar o convidado, pode até assustá-lo. Isso vai trazer muito mais inconvenientes do que benefícios. Né? Ele vai ter tudo, menos obter ali um conhecimento. Então, é por isso que ele coloca para nós que pode ter visitantes, mas olhem muito bem com quem, né? Esse visitante ele vai, né, quem é esse visitante, qual conhecimento, qual objetivo que ele traz. E como que isso é na casa espírita? Tem essa abertura? Tem. Tá? O próprio departamento, ele tem, né, aqui na nossa casa espírita, ele tem uma das suas funções é entrevistar algumas pessoas, né, que, por exemplo, uma pessoa ela quer visitar um grupo, por exemplo. Esse departamento vai fazer uma triagem, vai fazer uma entrevista para ver quem é essa pessoa, qual é o objetivo dela, mais ou menos como o Allan Kardec colocou aqui para nós.
se ela tem condições psicológicas, emocionais, se ela tem um conhecimento um conhecimento básico de todos os princípios espíritas, né, se ela não é totalmente leiga no assunto. Então, para ela poder participar e algumas vezes até ganhar função, né, como temos agora a função apenas dos os voluntários, né? Os voluntários, como eu falei, são aqueles que conseguem fazer alguma coisa, eles têm um pouquinho de conhecimento, eles contribuem, porém ainda não terminaram os cursos, né? Então cabe ao departamento fazer essa triagem. A mesma coisa aqui, né? Então, Allan Kardec também deixava que algumas pessoas, muitos deles que queriam pesquisar, que tinham interesse e até mesmo contribuir com a pesquisa de Kardec, ali estavam enquanto visitantes para poder ver, né, ver a produção do próprio fenômeno mediúnico, o estudo, a partilha que eles faziam ali. Mas sempre tem que ter um interesse nobre, né? Ou seja, que vai ser um benefício para muitos. Alguma questão, pessoal? Então, só trazendo, tá, as ideias principais, né, desse próprio regimento aqui que o Allan Kardec nos coloca. O Allan Kardec também coloca sobre a importância de revisar as obras espíritas, ou seja, qualquer texto espírita, qualquer produção mediúnica, quem é que pode fazer, né? Qual é a postura ética que nós temos que ter, né, ao ter esse controle, né, hoje vamos chamar de um controle de editorial, né, na verdade, né, para a gente poder admitir, esse aqui é um texto espírita, isso aqui é uma teoria espírita, eu vou dar uma validade, então para isso eu preciso o quê? Eu preciso ter um conhecimento espírita em um nível muito grande, né, para que eu possa poder julgar se uma obra pode ser tida como espírita ou não. Então, Allan Kardec já traz essa preocupação justamente porque essa primeira sede espírita tinha como objetivo também de fazer a divulgação espírita, então ele se preocupava, como é que eu vou colocar o espiritismo na vida das pessoas? Então, eu preciso ter pessoas, né, dar essa função para algumas pessoas aptas a isso, que vão fazer essa análise de obras, né, para que elas possam ser vinculadas e colocadas para frente, e outras, né, fazer essa triagem também. E como que essa preocupação que o Allan Kardec já tinha, como que podemos jogar nos dias de hoje? Ainda é importante a gente ter essa preocupação, né? Então, esse próprio regimento traz para a gente, né, o Allan Kardec fala desse compromisso ético que nós temos que ter ao ter essa análise e fazer esse controle de obras, e isso também é muito importante, acho que é até mais importante nos dias de hoje do que na época de Allan Kardec, né, que era nessa época da Belle Époque, aí, né, onde tinha um cuidado muito maior com os textos, né? Pelo menos essa é a minha impressão, ou se a gente está romantizando um pouco. Porém, hoje, né, pelo acesso de informações, pelo uso de tecnologia mesmo, hoje qualquer um, até mesmo a inteligência artificial, pode criar um texto espírita. E eu preciso o quê? Eu preciso, então, crescer essa tarefa aqui na Casa Espírita ou no movimento espírita para que eu tenha uma análise maior ainda. E para que eu tenha uma análise maior ainda, eu preciso de espíritas, de adeptos, de pessoas que tenham capacidade de fazer esse trabalho, né? No mínimo, ter um conhecimento alto, né, grande, de todas as obras espíritas, no mínimo de Kardec, né? Para que ela possa fazer essa triagem, para que ela possa filtrar esses textos. Não só os textos e artigos e produções mediúnicas, produções de autores espíritas, como também de autores espirituais. Né? Não posso pegar qualquer, né, como a gente sempre diz, né, não posso pegar qualquer mensagem mediúnica e já taxar aquilo de texto espírita, né? Já colocando essa etiqueta aí de texto espírita, que muitas vezes não é. Né? Então, eu preciso de uma análise editorial. Sim, hoje se faz muito mais
vamos colocar assim, é muito mais necessário, né? Porque hoje é muito fácil a gente escrever um livro, né? Pode ser mediúnico ou não, e colocar ali como como texto espírita. E isso acontece na casa espírita, assim, direto, né? Direto, né? Então, por exemplo, a gente recebe às vezes um palestrante que ele tem um livro, ele quer divulgar o livro dele e ele começa, por exemplo, a falar a palestra ali. Você já percebe, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento, né? Basta ter o ED completo ali. Tem alguns autores que a gente que já traz muitos erros, né, de princípios espíritas ali. Então hoje tá muito fácil. Hoje qualquer um a gente pode fazer um livro, né? Sem desmerecer ninguém, mas estou falando que a gente tem muito mais acesso a uma editora do que antigamente. Mas na época de Allan Kardec era muito mais difícil ainda. Mas ele já trazia essa preocupação. Alguma questão, pessoal? Né, esse estudo é bem, né, ele é um pouco chatinho, né, porque a gente vai trazer, a gente está, né, só falando das ideias que o Allan Kardec trouxe nessas normas, né. Outra questão que a gente percebe nesse conjunto normativo, né, o Allan Kardec vai falar sobre a questão da pesquisa, esse aspecto científico, né, onde ele coloca um peso maior dos estudos espíritas, né? Então a gente percebe já que o quanto ele dá valor a isso, né? E como que isso continua no nosso, né, no centro espírita atual ou no movimento espírita contemporâneo? A gente ainda, como que a gente se comporta perante a pesquisa espírita, né, e esse estudo crítico de todos esses fenômenos mediúnicos. Então, ele coloca, né, o Allan Kardec fala que a gente, né, que toda casa espírita, que toda sede espírita precisa ter obras, ter centros de pesquisas para que a pesquisa espírita nunca termine, né? Ela não vai ter um fim. Né? Que ela seja sempre cultivada na casa espírita. Ele até fala ali, né, de manter as obras, de manter os livros, os artigos que já foram feitos, para que aquele que chegar só dê a continuidade da pesquisa. E isso é muito importante porque, né, nós aqui, né, como a gente falou, nós enquanto espíritas aqui no Brasil, a gente cresceu muito nesse sentido moral, nesse sentido, né, como a gente estava falando, né, Graça, nesse sentido da própria religião, porém, deixamos a pesquisa um pouco de lado. Agora está retornando com alguns centros, com alguns grupos espíritas, mas o que Allan Kardec ele queria era que o próprio espiritismo não ficasse só preso ali na sede, ou não ficasse só preso no centro espírita. Ele queria que virasse realmente uma ciência que fosse debatida, né, que chegasse ao centro acadêmico, que chegasse às outras pessoas, independente da fé que elas fossem ter, né, o católico teria que ter acesso ao conhecimento espírita, o evangélico, ou seja, qualquer pessoa, independente da fé dela, independente do nível, do próprio nível social, enfim, sem preconceito, qualquer um, ele queria que tivesse acesso ao espiritismo. Não só nesse aspecto, né, moral, mas também no seu aspecto científico. Era importante conhecer esses fenômenos espíritas. Então, por isso que ele falou, como que a gente vai manter isso? Mantendo um centro espírita com pesquisa, né, não só como grupo de estudo, mas que produza pesquisa, que debata os temas, que pesquise principalmente o fenômeno mediúnico, não fique ali só na produção de mensagens, mas também na produção de pesquisa, né? Até porque Allan Kardec sabia que um dia ele ia desencarnar, né? Como aconteceu, e que só que o espiritismo tinha que continuar, né? A ciência espírita ela tinha que né, o sonho dele, né, que ela realmente virasse uma ciência ali que pudesse ter um diálogo de fronteira com outras, né? Então
ainda estamos tentando, né? Como o espiritismo, como a gente brincou, ainda é muito novo, né? Então ainda estamos tentando levar adiante essa ideia de Kardec. Ô, Ana, Pode falar. inclusive eu não sei quem falou, se é Kardec ou se é um outro que fala, e tem gente que considera isso uma certa arrogância, e não é. É uma coisa muito interessante que é falada, eu não sei se é no Livro dos Espíritos, que fala que o Espiritismo é o futuro das religiões. Né, porque esse conhecimento aí, né, à medida que a gente avançar, é que ele vai se tornar mesmo uma religião, que não vai existir uma religião, né? Essa religião vai ser esse conhecimento, é esse que é o futuro, né? Isso que ele estava dizendo. Eu vi já um ex-espírita dizendo isso, dessa arrogância, não sei o quê, mas não é arrogância, né? É uma visão de que o conhecimento vai fazer com que lá na frente, lá no futuro, toda a religião seja esse conhecimento, entendeu? Essa religiosidade que você falou, que eu falei espiritualidade, esse conhecimento que vai levar isso a ser de todos, né? E não vai existir mais católico, protestante, sei lá, mas o que? Espírita, entendeu? Então, assim, olha que interessante, e é realmente isso que o Kardec está falando aí, é o conhecimento. É o conhecimento, Sim. é o estudo que vai fazer com que aquilo que outras religiões olham para o espiritismo e veem com preconceito, mas porque é uma falta de conhecimento, né? A pessoa não compreende, não conhece direito, e às vezes até uma necessidade de segurar ali, manter a pessoa debaixo de uma certa regra ali para que não se disperse, né, vai embora e tal. Então, é esse aí que você está falando. Isso. É esse mesmo o objetivo, né? Porque é esse conhecimento que vai fazer com que a religiosidade, a espiritualidade, a moral, né, faça com que todos vejam como é que funciona, o que é realmente a vida, né? E todas as lições que ela nos traz. Então, assim, é tão claro isso, né? E aí, assim, ouvindo você falar, eu lembrei disso aí lá, eu acho que é no Livro dos Espíritos que fala. Que tem lá um trechinho que fala. Tem, né? Eu acho, não, imagina, eu vou pesquisar, Graça, mas eu tô achando que é na Revista Espírita. E ele fala sobre o espiritismo e o futuro, né, sobre o futuro do espiritismo. Aí ele fala sobre as outras crenças também. Eu acho que é uma mensagem que ele coloca, né, e a gente trabalha bastante essa. Eu acho que não foi cunhada pelo Allan Kardec exatamente essa expressão, mas eu vou pesquisar e coloco ali no grupo. Né, eu acho que é por aí. Porque o que ele quer dizer? Né, que o espiritismo ele fez a síntese entre, como a gente falou, né, entre a fé e a própria ciência, né? Então, assim, ele veio com esse objetivo. Então, as pessoas interpretam, né, porque tem esse pano de fundo que é o movimento espírita, como a gente criou, né, como apenas vai todo mundo virar espírita, vai sair da sua igreja, dos seus templos. É que as pessoas interpretam o pé da letra, né? Por isso que parece arrogante, né? Não é isso, é muito interessante quando você baixa esse preconceito, né? E essa sectarismo, a pessoa fica ali cercando o seu quintal, né? E olha o outro falar essa coisa já com um olhar preconceituoso. Mas não é isso, né? Se você se dispõe assim da sua roupa nesse sentido, né, dessa veste preconceituosa, e olha aquilo ali, é isso aí que está dizendo, né, que é o conhecimento, o futuro, o bem, né, a moral, ela vai estar ali no conhecimento que você vai desenvolver, e não em grupos religiosos, né, e não é o espiritismo. Não está falando do espiritismo, é do conhecimento que essa ciência traz. Então, assim, é tão interessante isso, né? Mas tem que ter mesmo olhos de ver, né, Ana? Tem que pensar, tem que refletir. Tá, desculpa aí. Não, imagina. Né, eu gosto quando vocês participam. E assim, como eu interpreto essa frase, né? Porque realmente o espiritismo ele veio fazer essa síntese, como a gente falou, né, da fé com a ciência, e é uma filosofia.
né? Então, ele veio, inclusive, iluminar as mentes humanas, independente, né, independente da fé que você professa, daquela que você escolheu, que você se sinta melhor, né? Então, é que as pessoas, né, como a gente falou, né, ela vai interpretar o pé da letra e vai achar que é uma arrogância, né, como você colocou, né, Graça, mas realmente não é. Né? Realmente é os princípios, né? É os princípios que o Espiritismo já falou, né? E que agora algumas religiões também estão falando. Né? Então, esse é o futuro, né? Que a gente vai se entendendo de uma forma melhor. Voltando aqui, pessoal, o Allan Kardec, né, traz algumas normas, né, onde ele fala sobre que a própria administração daquela sede ela vai prestar conta, ela tem que ser, ela vai ser transparente para todos os seus membros, os seus sócios, né? E essas práticas a gente também ainda mantém. É obrigatório, né? Ou seja, as contas, por exemplo, ali no nosso lar, por exemplo, todos os sócios têm acesso, né? O conselho, cabe ao conselho informar essas questões de financeiras, como que o centro é administrado, e isso também, né, o Allan Kardec também já colocava na sua sede. Falava sobre as prestações de contas, a comissão de eleição, né, comissão que ia fiscalizar também os outros sócios e todas as atividades. Na casa espírita nós também temos um conselho também que ele tem a função também de fiscalizador. Então, todas essas práticas, né, esses conjuntos de normas, vamos colocar assim, de poder de polícia, né, que o Allan Kardec colocou ali né, no primeiro regimento, também nós adotamos, né, nas nossas casas espíritas. Né. Agora, falando sobre as regras de admissão, de exclusão, né, também, no Allan Kardec também tinha regras para poder excluir algum sócio, quais eram as infrações que este poderia cometer para poder levar essa pena de poder ser excluído, e como que era a admissão de novos membros. E como que isso também reflete, né, nas nossas normas atuais. Então, ele estabelece ali alguns critérios para poder, né, coloquei ali, né, para poder eliminar alguns membros, principalmente aqueles de caráter moral, né? Então, se tivesse alguém que falhasse muito grande nesse aspecto, era convidado a se retirar da sede, né? Aquele que tivesse cometido uma infração, principalmente moral, muito grave. Da mesma forma que ele também estabelecia regras para poder admitir esses trabalhadores, né, ou esses membros, ou esses adeptos, melhor dizendo, né. Então, sempre levando em conta, como a gente falou, sempre a base ética, o seu comprometimento com a sede, com os estudos espíritas, e tendo um certo conhecimento, né? Então, você precisava ter um certo conhecimento para sair de visitante, por exemplo, de um mero iniciante a conseguir ser membro. Não era qualquer um. Não era como a gente chega lá, terminei o EG, né, por exemplo, chego lá na Solange, quero virar sócia. E aí eu pago ali a mensalidade, porque para ser sócio preciso pagar uma mensalidade, tem um valor mínimo ali, e o máximo quanto eu quiser, tá? Então, não era tão fácil assim. Na casa espírita, o certo, pelo menos está isso em nossas normas, que o presidente da casa ele vai analisando os seus sócios também, né? Só que o Allan Kardec tinha um critério muito mais rígido, muito mais, era uma casa menor também, né? Hoje no nosso lar, imagina se o Paulo Fernando, né, vai ficar o dia inteiro ali vendo quem é sócio, analisando a questão moral de cada um, não tem nem como fazer isso, tá certo? Mas o Allan Kardec fazia isso e colocou isso nas normas, ou seja, ele botava em análise sobre critérios bem rígidos, assim, cada um que entrava. Então, era um privilégio, né, fazer parte ali do Centro Espírita de Allan Kardec.
E de que maneira, né, a gente pode, né, essa questão moral, né, que o Allan Kardec frisou bastante na obra toda, e a gente viu que nesse próprio regimento ele coloca também, como que a gente, né, vai casar, né, esse aspecto moral, né, tanto nas nossas normas, como na nossa vivência espírita, mantendo, né, essa essência moral, ética, e ainda sem deixar de lado esse rigor científico, né, esse valor da pesquisa que nós temos que ter ao estipular, né, ao estipular as nossas regras, né, das nossas casas espíritas, desde o nosso estatuto aos próprios regimentos de grupos. Primeiro, a gente nunca pode perder, né, de vista, pessoal, o grande objetivo de qualquer centro espírita, que desde esse primeiro grande centro espírita, a própria divulgação do espiritismo. Esse é o nosso primeiro compromisso, né, de uma forma séria, de uma forma ética, né, fazendo sempre aquela pergunta: como é que eu vou colocar o espiritismo na vida do outro? Hoje, é lógico que a gente vai ter muito mais campo de pesquisa, temos muito mais recursos do que o Allan Kardec não tinha, e isso precisamos usar de uma forma inteligente, sem esquecer a ética. Outro foco importante que deveríamos resgatar, inclusive na casa espírita, a pesquisa espírita. Nós não podemos ter uma casa espírita sem grupo mediúnico, não tem espiritismo sem produção mediúnica, não tem como, tá? Sem grupos de estudos, né, como nós estamos agora usando a técnica, né, cada um na sua casa, estamos aqui estudando juntos. Então, e não deixamos de ser um grupo de estudo pertencente ao nosso lar. Então, todo centro espírita bom, ele tem que ter vários grupos de estudos de vários tipos para poder atender a várias pessoas, em horários diferentes, em modalidades diferentes, presencial, online. Então, precisamos usar isso da melhor maneira possível, e de uma forma ética, sempre, visando divulgar, né, o espiritismo, produzir mais pesquisa, né, em criar um campo de pesquisa e de diálogo, né, como nós estamos fazendo aqui, que é o grande coração, né, que o Espiritismo nos coloca, e eu acho que o Allan Kardec queria isso de nós, né, pelo menos a interpretação que eu tenho, que ele queria que a gente nunca deixasse de estudar, né, e de pesquisar, além, é lógico, desse nosso comprometimento com a moral, com a ética e com nós, e conosco mesmo, né, com nós mesmos, né, quando a gente busca essa reforma íntima, quando a gente busca essa melhora pessoal, isso reflete no outro também, né? E lembrando, né, agora dando o nosso jeitinho brasileiro, né, Graça, como a gente fala, aqui no nosso, né, a gente tem outro aspecto muito importante, que a gente cresceu e deu muito mais voz ao espiritismo no Brasil, que é a caridade, né? Então, um bom centro espírita é aquele que tem que tem práticas de caridade diversas. Se não for de forma assistencial, né, como muitos têm, mas seja oferecendo cursos a todos, sem preconceito, de forma, né, de forma de graça, dai, né, todo o conhecimento que nós temos, foi Deus que nos deu a oportunidade, então eu vou dar esse conhecimento de graça ao outro, vou receber também de graça do meu outro irmão, né? Então, e a grande palavra que o espiritismo brasileiro nos coloca, né, a consolação. Então, um bom centro espírita é aquele que consola, ele divulga, porém ele consola, né? Lembrando que está lá no nosso capítulo 5º, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Então, nesse amai-vos está aí a grande consolação. Então, a gente precisa sempre casar esses dois, que, na minha opinião, é a grande contribuição que o movimento espírita brasileiro, independente de críticas, né, que muitos vão ter, mas eu acho que nós acertamos nisso, conseguimos ler bastante essa questão do amai-vos principalmente. É isso, pessoal. Alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de contribuir? Alguma dúvida? Né, hoje foi um estudo mais histórico, né? Tentei deixar o mais chato possível, menos chato possível, né? Porque a gente não ia ler normas por normas, né? Tentei pegar assim as ideias principais. É lógico, isso não exclui, né? É interessante a gente ir lá ler o que o Allan Kardec nos coloca. Coloquei aquele material onde eu fiz uma síntese
né, um pouquinho melhor do que esses slides aqui de tudo que o Allan Kardec trouxe ali pelo conjunto normativo, né, que ele coloca para essa primeira série espírita. Infelizmente não deu para a gente debater sobre aquele outro documentário, né, super interessante, que também esbarra sobre esse assunto do próprio movimento espírita, mas a gente continua lá pelo WhatsApp. Quem não viu, veja que é muito bom. Alguma questão, pessoal? Um comentário? Pode falar, tenho, Angélica. Ana. Por favor, Angélica. Tudo bem? Tudo bom? Então, tudo bem. Teve um momento que você falou sobre a seleção das pessoas, né? Aquele privilégio de participar do grupo do Centro Espírita lá do Allan Kardec, que tinha um critério de seleção para entrada. Independente dos critérios anteriores, como que seriam os critérios hoje? A pessoa que de repente entrou e foi bem avaliada e depois desvia a conduta. Isso a gente vê assim com muitos políticos que têm às vezes missão e se perdem, né? Pessoas que às vezes vão tendo ganhos financeiros e se perdem na vida. Sim. Quando acontece isso com um membro, ele é advertido, aí as pessoas conversam com ele, o presidente ou o líder de um grupo. Primeiro, o líder do grupo, né, que é aquele que é o dirigente, vamos falar assim, ele conversa, ele não conseguiu resolver, chama o departamento, né, que é o departamento que responde por todos os grupos da casa. O departamento não conseguiu resolver, chama o presidente da casa. O presidente não conseguiu resolver, leva ao corpo de conselho. Então, assim... Ideia estadual? Estadual, não, o conselho do centro mesmo. Na casa. Ainda então, instâncias da casa, dentro da casa mesmo. Instâncias dentro da casa. Isso é tudo em norma, né? Isso já está tudo estabelecido, até como deve ser o procedimento disso, o critério disso. Aí o conselho decide. O conselho não conseguiu resolver, é um problema muito sério, chama Assembleia Geral, onde é convocado todos os sócios. A gente discute isso em Assembleia, que a Assembleia Geral é o órgão, vamos colocar assim, máximo da Casa Espírita. Tem questões que esbarrou algum crime, alguma coisa, um dano moral, alguma coisa assim, né? Envolvemos, chama a FEP, que lá tem, inclusive, advogados, inclusive pessoas ali que são sócias, que pertencem à federação e vêm até a casa. No nosso lar teve uma questão histórica sobre isso há muitos anos atrás, né? A Graça deve lembrar, que teve sobre a questão dos passes, se tocavam ou não as pessoas no passe. Isso envolveu até conselho jurídico da Federação Espírita do Paraná, que vieram até aqui para poder instruir. Só que na época eles vieram instruir, eles não podem mandar em nós, mas porque como na época essa Assembleia Geral decidiu que o toque não tem nenhum problema. Graças a Deus já conseguimos reverter isso, porque pode ter problemas, inclusive jurídicos, com relação a isso, né? Então, assim, a gente conseguiu reverter, faz muitos anos, as normas já mudaram, hoje até é escrito, não pode ter toque. O passe não pode ter toque, porque tinham pessoas, membros da casa, que tocavam, eles, né, e falavam que aquilo não era nada demais, mas pode interpretar como assédio, e aí a conversa vai longe. Tem implicações distintas, Exatamente. Então, para poder conter isso, né, a gente tem desde a primeira instância, bem pequenininha ali, leva primeiro o seu coordenador e vai, né? Mas tem alguns casos que vão ser meio sigilosos, por exemplo, se tem uma pessoa que tem um cônjuge e é infiel à mulher, enfim, acaba frequentando alguns lugares e que parte da família nem toma conhecimento disso. Já aconteceu coisas parecidas com isso, né? Mudar de grupo, aí eu não posso excluir, né? O Allan Kardec que excluía, né? Ele era muito rígido, mas eu tenho que pegar esse irmão, conversar com ele, né? Eu que já estive 2 anos no departamento, aconteceu isso. O caso de uma pessoa que estava dando em cima da outra e casados. Vamos separar de grupo. Né? É tudo muito, né? Tudo muito. Vamos separar de grupo, porque são, né? Né? Enfim, temos que, como diz o Allan Kardec, manter a moral ali, né? Sim. E sem ferir as pessoas e sem ferir o centro, por exemplo.
Então, assim, tem a própria norma, né? Ela fala, olha, como que eu devo me proceder quando o departamento não conseguir dar conta, levo ao tudo presidente. registrado. Tudo registrado. Uhum. Tudo registrado. Então tá, né? fez a curiosidade. Não, Obrigada. imagina. Então, como a Ana Kardec colocou para nós, tudo isso nos serve como modelo, né? É que como o mundo mudou, né? A gente tem muito mais, ficou muito mais complexo. Então, hoje as nossas normativas são maiores, né? Envolve hoje tem a federação, hoje tem normas que também eu devo respeito à federação, né? E assim por diante. Mas todo centro espírita precisa ser regido por algum conjunto de normas. É isso que a gente tem que sair sabendo hoje aqui, e que essas normas devem refletir os princípios espíritas. Tá certo? E também casar com a própria normativa. Isso está nas nossas normas. Não podemos ir contra o Código Civil, a Constituição, isso não pode, né? De jeito nenhum. Tá certo, pessoal? Vamos fazer a nossa oração? Quem gostaria? Por gentileza. Algum voluntário para fazer a nossa oração? Posso fazer, então? Tá bom, Angélica, por gentileza. Então, vamos agradecer esse momento que nós tivemos de receber esses ensinamentos, a disposição aí da Ana de compartilhar isso conosco, preparar o material antes, todas as pessoas que estão envolvidas no grupo, todos os espíritos, né, encarnados, desencarnados, em diferentes níveis que vão absorvendo esse aprendizado, e que esses ensinamentos, então, eles possam ser assimilados durante a nossa semana, de acordo com as nossas necessidades. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Angélica. Obrigada, Graça. Obrigada, boa pessoal. Noite, obrigada a todos, gente. Boa noite. Uma ótima Obrigada, semana. Até mais. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até mais, querido.